Amém, graça e paz, Deus abençoe vocês. E nós vamos para Atos capítulo 9. Pastor, a gente vai voltar, vamos. Eu vou brincar até com o pastor Paulo depois, vou dizer que eu voltei para corrigir alguma coisa. Mas eu quero puxar um assunto no Atos capítulo 9. Versículo 1 em diante. Atos 9, versículo 1 em diante. Atos 9, versículo 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Amém? Quem era Saulo? Eu tenho certeza que o pastor Paulo falou um pouco, mas eu quero retornar para esse texto, porque há uma grande diferença entre este Saulo que está aqui e o Paulo que nós vamos encontrar no decorrer do livro de Atos. Há uma grande diferença. Eu sei que no nome também, aqui ele ainda é Saulo, e como ele vai trabalhar não com os judeus, mas sim principalmente com os não-judeus, ele preferiu usar o nome mais comum para os gentios. É como o pastor Stephen, que pregou semana passada aqui, retrasada, aliás, semana passada foi o pastor Macedo. Pastor Stephen se escreve com S-T-E-P-H-E-N, mas aqui no Brasil ele fala Estevão, é mais fácil, pelo menos as pessoas conhecem Estevão. Então o Saulo depois ele vai ser mais chamado por Paulo, mas eu não estou falando no nome dele, estou falando na pessoa dele. Há uma grande diferença nesse Saulo que está aqui e o Paulo que a gente vai encontrar no decorrer do livro. O Paulo que depois vai dar nome para o nosso estado, o estado de São Paulo. E eu queria, desde já, falar sobre um detalhe sobre os rios. Está ali o irmão Benedito que gosta de pescar. Ele já falou que esse é o hobby dele. Se mais alguém aqui gostar de pescar, chame o irmão Benedito e depois me chame para ajudar a comer, tá bom? Mas eu só tentei uma vez, eu só dei banho em minhoca. Eu acho que eu atrapalhei o Paulo Gonçalo, porque eu toda hora tinha que ir lá pedir para ele colocar a isca que eu colocava errado. Mas, acerca de rios, existem vários tipos de rios, e um deles é o rio perene. O que é um rio perene? Perene significa de longa duração. E o rio perene, ele tem água o ano inteiro. O ano inteiro tem água. Porque esses rios são alimentados por fontes. Sempre vai ter água. Sempre que você chegar no rio perene, vai ter água, a não ser que os homens mudaram alguma coisa no curso do rio lá atrás. Mas o normal é que um rio perene sempre tenha água. A maioria dos rios são perenes. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Só guarda esse detalhe, rio perene. A Luciana também gosta de
de peixe. Não sei se gosta de comer. Gosta de pescar, né? Já ficou um tempo num pesqueiro junto com os familiares dela. Mas há uma diferença no Saulo. E eu queria falar sobre, por exemplo, o começo do Saulo. Ele era como alguns crentes de hoje, que são movidos por impulso, fazem as coisas, saem fazendo as coisas. O Saulo, ele aparece primeiro, lá no capítulo 7, versículo 58, quando vão apedrejar o Estevão. Diz ali no versículo 58 do capítulo 7 de Atos: e expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. É a primeira vez que o Saulo aparece na Bíblia. Ele aparece como um guarda-volume. Sabe quando você vai num lugar e você não pode entrar, por exemplo, o banco? E você vai entrar e eles falam: não, você tem guarda-chuva, tem chave, não sei o quê, tem um guarda-volume aí fora, você abre a gavetinha, coloca as suas coisas lá na portinha, fica com a chave, entra, depois na saída você abre a gavetinha e tira as suas coisas. É um guarda-volume. O Saulo aparece praticamente como um guarda-volume nesse momento que o Estevão vai ser apedrejado até a morte. Era comum, quando eles iam apedrejar alguém, eles tiravam as capas e deixavam com alguém para tomar conta. Meu irmão Manuel ia fazer um batismo num rio, lá nos ribeirinhos, lá perto de Manaus, na região amazônica, e ele usava uma pochete. Aliás, ele era conhecido pela pochete, não pochete de barriga, pochete mesmo. Um dia ele ia chegar de avião numa cidade, e aí uma pessoa da igreja iria buscá-lo, só que a pessoa disse: mas eu não conheço o pastor Manuel, como que eu vou saber? E o pastor, que era da região, disse: não, é alguém que vai descer de pochete, é ele. E de fato, a pessoa o encontrou por causa da pochete. Mas meu irmão ia fazer um batismo no rio, e a hora que ele entrou na água, ele ia entrar um pouquinho mais, alguém disse: pastor, a máquina fotográfica que ele carregava na pochete. Então ele tirou. Hoje pouca gente carrega máquina fotográfica, porque celular hoje faz tudo, né? Grava, filma, usa internet, só muita gente não sabe que faz ligação também, né? Mas ele estava dentro d'água já, e alguém falou: pastor, a máquina fotográfica. Então ele abriu a pochete, enfiou a mão e entregou para alguém, e fez o batismo. Só que o batismo na beira do rio, num vilarejo, o povo do vilarejo estava todo lá para assistir o batismo. Quando acabou o batismo, ninguém apareceu para entregar a máquina fotográfica dele. Ele está esperando até hoje, porque alguém que foi lá de curioso, na hora que ele estendeu a mão, a pessoa pegou a máquina e depois, tchau e benção. Mas o guarda-volume do meu irmão não funcionou. Mas nesse caso do apedrejamento do Estevão, o guarda-volume foi o Saulo, que era jovem, mas ele consentia com a morte de Estevão. Está no capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 diz: e Saulo consentia na morte de Estevão. Não é que ele estava lá simplesmente à toa e puseram, não, ele estava lá porque era parte do grupo, alguém tinha que tomar conta das roupas. Assim como em algumas situações alguém tem que ficar no carro para dar fuga para quem entra no banco. Mas o Saulo era o que estava cuidando das roupas. Mas o Saulo era um judeu fervoroso, movido por impulso. Eu faço ideia que ele ia ao templo fazer sacrifício, e devia fazer sacrifício dizendo: eu sou perfeito, eu faço tudo certo.
E ele estava perseguindo os do caminho, era assim que eles eram conhecidos no começo, do caminho, porque Jesus era o caminho. Depois que, lá na frente, que nós vamos ver que o grupo será chamado de cristão, mas aqui ainda os do caminho. O Saulo resolveu perseguir os seguidores de Jesus, por entender que aquele grupo novo não era correto. Imagina só, era um grupo que adorava um criminoso na cabeça do Saulo. Esse aí foi um criminoso, foi condenado em duas instâncias, tanto pelos judeus, como também pelo império, duas não, foi até mais, né? E foi ainda condenado, e esse grupo diz que ele está vivo, que ele ressuscitou, e ficam pregando salvação, e que ele é o Messias. Então, na cabeça do Saulo, perseguir os discípulos era algo para beneficiar a obra de Deus. Ele estava agindo no impulso, achando que estava agradando a Deus. Mas se ele perguntasse, Deus, é para eu correr atrás desses discípulos e prendê-los para que sejam mortos também? Com certeza Deus diria, não vai não. Mas no impulso, ele sai fazendo as coisas. Qual é o nome do rio que eu falei no começo? Perene. Há uma diferença entre rio Perene, e você talvez já viu na televisão, lugares onde tem rocha, lugar seco, e de repente o pessoal fica filmando, e daqui a pouco vem o quê? Uma enxurrada grande das chuvas que caíram lá no alto das montanhas. E o lugar que era seco, cheio de pedras, de repente passa aquela grande quantidade de água. Mas é uma água que vem só no impulso. Se você voltar alguns dias depois, como é que está? Está seco de novo. Então tem muitos cristãos que eles são praticamente assim, como aqueles que se molham na enxurrada. Eles gostam de agito, mas é algo passageiro. E às vezes eles se esquecem de perguntar, Deus, isso é do teu agrado? É assim que o Senhor quer que eu leve a minha vida? É isso que o Senhor quer de mim? E eles se movem pelas enxurradas, sem perguntar para Deus. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, Deus diz para o seu povo, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6, 6. Se você está abrindo Oséias, deixa marcado Oséias, porque tem mais uns versículos aqui em Oséias. Mas Oséias 6, 6, Deus está dizendo para o seu povo, eu quero misericórdia de vocês e não sacrifício. Porque muita gente ia ao templo, levava o animalzinho e mandava sacrificar o animalzinho. Aliás, a pessoa que levava também tinha que fazer parte desse sacrifício do animalzinho. E depois voltava para casa e levava uma vida meia boca. E Deus está dizendo, não é só sacrifício que eu quero misericórdia. Eu não quero só que você venha para o templo e faça alguns rituais e depois saia pela porta e volte para uma vida tranquila. Deus está dizendo, eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você saiba o que eu quero de você. Eu quero que você siga as minhas orientações. Ainda em Oséias capítulo 8, versículo 13. Oséias 8, 13. Deus está falando sobre o povo. E olha o que ele diz ali. Que o povo dele, em Oséias 8, 13, eles amam o sacrifício. Por isso sacrificam. Pois gostam de carne, e comem
mas o Senhor não os aceita. Porque quando a pessoa levava um cordeiro ao templo, e aquele cordeiro representava o pecado da pessoa, era o cordeiro substituindo. Aquele cordeiro era morto, o sangue era derramado no altar. Uma parte era do sacerdote, tinha até as partes já pré-definidas. A outra parte daquele cordeiro sem defeito era devolvido para a pessoa que trouxe. E ela ia ali para uma parte do templo e fazia um churrasco com a família, com os convidados. Então, Deus está dizendo, vocês fazem sacrifício porque vocês gostam de comer carne. Não é porque vocês estão ali com o coração arrependido, percebendo que fizeram algo errado e trouxeram um animal para substituir. Não, é só porque gostam de fazer churrasco. Então tem que derramar o sangue, traz no templo, faz ali o sacrifício, depois faz o churrasco e vocês, olha, eu vou ler de novo. Vocês amam o sacrifício, por isso sacrificam. Pois gostam de carne e a comem. Mas o Senhor não os aceita. Agora Ele se lembrará da iniquidade deles, castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta ao Egito. É como se Deus dissesse nos nossos dias, está tocando na igreja porque gosta de tocar. Muitos músicos tocaram a vida inteira, nos barzinhos, nas festas, e aí entram na igreja, eu gosto de tocar, então vou tocar na igreja. Mas Deus está dizendo, não é só porque você gosta. Há muita gente que toca na igreja porque gosta de tocar. Eu gosto de violoncelo, violino, não sei o quê. E tem que ser numa orquestra. Então onde é que tem orquestra? Tem lá naquela igreja, eu vou lá e eu vou participar da orquestra porque eu gosto de tocar esse instrumento e eu preciso estar com mais gente. Tem instrumento que se ele estiver sozinho não faz muita diferença, mas se ele está no meio de uma orquestra, ele se sente, eu estou na orquestra. E às vezes Deus está olhando a vida lá no coração e está dizendo, você está tocando aí na igreja só porque você gosta de tocar. Para mim, é barulho. Outro dia entrou um jovem aqui, e logo que ele entrou, já dava para perceber que ele tinha problemas com vícios, e ele tirou do celular uma foto e disse, olha, eu sou pregador, já preguei muito, eu tenho saudades, eu quero voltar a pregar. Ele devia estar dizendo, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para o Senhor. Mas ele queria voltar a pregar, por quê? Porque ele gostava de pregar. Porque quando ele pregava, ele estava com o microfone na mão. Ele que dava a direção do que ia acontecer dali para frente. Muita gente prega porque gosta de pregar, não porque está com a vida no altar. Nas nossas atividades, a gente precisa perguntar, eu estou fazendo isso para Deus porque eu gosto de fazer? Eu gosto de cozinhar, porque por isso eu faço bolo, ou eu faço bolo porque eu estou levando como uma semente na casa do Senhor para abençoar os meus irmãos. Eu gosto de tocar, mas se Deus disser para eu ficar sentado, eu fico sentado, mas eu toco porque eu quero louvar a Deus e Ele tem me abençoado, eu tenho andado com Ele. Há uma diferença. O rio perene tem água o ano inteiro. A enxurrada é algo que vem e molha. O Paulo agia por impulso. Aliás, falando em rio perene, você sabe que às vezes os políticos eles dão um jeito de construir as coisas onde eles vão ser beneficiados. E há um tempo atrás, alguns políticos construíram uma hidroelétrica num rio intermitente, que é um rio intermitente, só passa água quando chove. Em algumas partes do ano que passa água, fizeram uma hidroelétrica num rio intermitente. Então, quando passa água, gera energia. No resto do ano,
só fica parado lá. Se tivessem perguntado para os moradores, a gente vai construir uma hidrelétrica aqui, os moradores diriam, não dá, esse rio aí é só algumas, só passa água nos meses tal, tal e tal. Às vezes perguntar para os moradores ajuda muito. Lá em São Paulo tem o aeroporto do quê? Cumbica. Cumbica na linguagem tupi-guarani significa nuvem baixa, por causa da neblina. Se tivessem perguntado para os índios lá tupi-guarani, eles diriam aqui, é nuvem baixa. Quando estavam construindo Cumbica, 2 tratores se chocaram. E tinha uma época que às vezes os voos tinham que ser mudados de Cumbica, hoje acho que nem tanto por causa de voos por instrumentos, mas não serve. Lá no Rio, onde fizeram a usina atômica de Angra dos Reis, o nome da praia, na linguagem dos índios, significa pedra podre, porque as pedras de lá não são muito firmes, mas construíram uma usina atômica em cima. Às vezes, nós estamos vivendo ou de enxurrada ou rio intermitente. O Paulo agia por impulso. Há uns anos atrás veio nos visitar uma moça que a gente sabia que não levava um namoro muito certo. Ela tinha um namorado. E aí eu disse para ela, olha, venha na escola dominical. E aí ela me disse, não gosto mais de escola dominical, eu gosto de congresso. E eu vou nos congressos. Congresso é quando tem aqueles pastores chiques, muita gente, e ela disse, eu gosto de congresso. E ela já estava planejando outro congresso, mas ela não queria chegar na escola dominical para sentar e ouvir. Dá para aprender muito na escola dominical. Hoje eu aprendi algo por um comentário do Carlos, e saí daqui abençoado. Abençoado. Mas a irmãzinha que visitou aqui, ela queria congresso. E congresso é assim, é uma pregação fantástica. E a primeira vez que eu ouvi um desses pregar, eu só conhecia de ver na televisão, e um dia ele foi pregar na igreja que eu ajudava, e ele começou a mensagem dizendo, a mensagem de hoje vai estar nesse CD, era CD na época, não era nem DVD ainda, vai estar nesse CD na saída. E eu pensei, puxa, eles vão gravar rápido o CD assim. Depois que eu fui descobrir que era CD de outro lugar. Na realidade, a mesma mensagem ele pregava em vários cultos, em várias cidades, vários países, né? Mas muita gente só quer viver de congresso e vive por impulso, só vai buscar uma enxurrada. O Saulo estava assim, mas eu disse que o Saulo aqui é diferente do Saulo do restante do livro, porque ele encontrou Jesus. Volta lá para Atos capítulo 9, era meio-dia, ele está viajando, está em cima do cavalo, meio-dia, horário mais claro, mas de repente aparece uma luz mais forte ainda, porque diz no versículo 3, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, algo mais forte do que a luz do meio-dia. Ele fala o horário lá no capítulo 22, versículo 6, tá? Mas a luz era forte. E brilhou, e ele caiu por terra, e uma voz em língua hebraica, isso está lá no capítulo 26, versículo 14, falou para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que, Saulo? Ele queria exterminar tudo que fosse ligado a Jesus, e agora alguém aparece para ele e diz, por que você está me perseguindo? Lá no capítulo 26, versículo 14, ele dá um detalhe do que essa voz diz para ele. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Quem já andou em carro de boi aqui? Eu já andei, lá no Rio de Janeiro. Carro de boi. Ali, Benedito também. Quem mais aqui? Carro de boi. Só os mais raiz, né? Mas o condutor do carro de boi, ele carrega uma vara comprida,
com uma ponta de metal bem afiada. Porque o couro do boi é duro. Então, de vez em quando, ele dá uma espetadinha no traseiro do boi, que está indo meio devagar. E aqui, Jesus fala para o Paulo: Paulo, você está dando coice na ponta do aguilhão. Você acha que está brigando comigo, mas você que está levando a pior. Você que está se machucando. Isso que você está fazendo de correr atrás dos irmãos, dos meus irmãos, dos meus discípulos, você está dando coice no aguilhão. E a voz diz, ele pergunta: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus. Lá no capítulo 22, versículo 8, o Paulo dá um pouquinho mais de detalhe nessa frase. Jesus disse: eu sou Jesus, o Nazareno. O Nazareno. Porque tinha muitas pessoas com o nome de Jesus na época. Jesus não foi o único. Assim como Maria, José. Mas Jesus especifica para Saulo: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Mas entra na cidade e alguém vai te dizer o que você tem que fazer. Daqui para frente vai ser diferente. Eu não quero que você ande por impulso, mas eu quero que você seja diferente. E eu gostaria de hoje te incentivar a ser alguém diferente. Lá em Amós capítulo 5, versículo 24, Amós 5, 24. Depois que Deus fala algumas coisas que o povo estava dizendo, ele diz: em vez disso, corra o juízo como as águas, a justiça como um ribeiro perene. Deus está nos chamando não para viver de enxurrada em enxurrada, de congresso em congresso, de culto em culto, mas Ele está nos chamando para viver de um ribeiro perene. Ribeiro perene, ele vai correr água o ano inteiro. Não é aquela grande quantidade de água, mas é a água que vai te sustentar, que vai te alimentar, que vai te suprir da água que você precisa de verdade. Porque quem vai só atrás de enxurrada mata a sede na hora, mas o resto dos meses até vir o próximo congresso, a pessoa passa sede, passa necessidade. Mas se você tem um ribeiro perene, você vai ali, junta água, bebe, sacia a sua sede e vai sobreviver. O Saulo, com o decorrer do livro de Atos, você vai notar que ele passa a depender de Deus. Ao ponto de lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 até o 13, Filipenses 4, do 11 ao 13, aquele homem que andava a cavalo, prendendo pessoas, mandando para a cadeia, mandando matar, tudo mais, ele escreve aos Filipenses e ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente gosta desse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquece que esse tudo posso naquele que me fortalece significa eu posso passar desemprego, eu posso passar enfermidade, eu não vou ficar brigando com Deus. Porque Deus, por que eu é que fiquei doente? Porque eu é que perdi emprego? Porque eu é que tive que bater o carro? Porque eu é que... Quando a pessoa está
perto de um ribeiro perene, ela pode passar por necessidade. E ela diz: Deus está comigo. Eu tenho que aprender alguma coisa nessa fase. Na enfermidade, na morte de algum parente, seja lá no que for, Paulo está dizendo, o segredo é: tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu posso estar bem de dinheiro, posso estar sem nada de dinheiro. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Jeremias 17:8, ele diz: porque ele, a pessoa que confia no Senhor, Jeremias 17:8, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verde e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto, porque são águas perenes o ano inteiro. Nós precisamos aprender com esse Saulo, que depois se torna Paulo, que Deus às vezes quer que a gente ande na presença dele, fazendo a vontade dele. Tem um trecho da Bíblia que Deus reclama que o povo estava fazendo as coisas no templo, fazendo as reuniões, matando os bichos e tocando, e Deus fala para mim: é barulho. Eu não estou nem vendo esses sacrifícios que vocês estão fazendo, porque as pessoas que iam fazer os rituais no templo estavam com a vida errada. E Deus não olha o exterior, Ele olha o interior. Então, quando eles levavam o sacrifício, era um ritual só externo. Quando as pessoas iam tocar, era só porque gostavam da música. E Deus acaba dizendo: como eu gostaria que alguém apagasse as luzes e fechassem as portas para parar tudo isso. É como se ele dissesse hoje: não tem ferrinho, né, para baixar as portas e fechar. Nós fomos num lugar uma vez e veio o cardápio, aí pedimos tapioca, era de manhã. Não tem tapioca hoje. Então traz não sei o que, não tem. Então traz não sei o que. E cada coisa que a gente falava no cardápio, a pessoa dizia: não tem. Aí contamos para o Alexandre, ele disse: tinha que perguntar se não tinha ferrinho. Eu falei: ferrinho? É ferrinho para baixar as portas. Porque não tem nada, por que está com as portas abertas, né? Às vezes acho que Deus tem vontade de dizer: não tem um ferrinho aí para baixar as portas da igreja, não fazer esse culto. Porque o Saulo era de impulso, mas depois ele tem um encontro com Jesus, o Nazareno, e dali para frente ele muda. Lá em Zacarias, e eu termino com esse texto, o povo passa por várias situações. No capítulo 7, versículo 3 de Zacarias 7:3, eles perguntam para o sacerdote, que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, pergunta para Deus: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Tem mais um mês aí. Se alguém puder achar, Zacarias 7:3. Eu acho que eu comi um pedaço aqui. O próximo. Ok, era no 5º mês. É para a gente continuar chorando e jejuando no 5º mês? Por que eles estavam perguntando para Deus? Que eles estavam torcendo para Deus: não precisa mais jejuar não. Pode parar. Mas aí Deus começa a falar sobre o que Ele queria do povo, como Ele queria agir no povo. E quando chega no capítulo 8, versículo 19 de Zacarias, parabéns, Mel, está rapidinho lá na Bíblia. Zacarias 8:19, Deus diz: assim diz o Senhor dos Exércitos:
o jejum do 4º mês, do 5º, do 7º e do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo. Aí vocês vão fazer jejum 4 meses e vão estar felizes da vida, fazendo jejum nesses meses, no 4º, no 5º, no 7º e no 10º mês. Há uma diferença quando nós aprendemos a estar nesse ribeiro perene. Fazer as coisas para Deus é mais fácil, mas quando estamos só na enxurrada, como é difícil. E ainda em Zacarias capítulo 13, versículo 9. Zacarias 13, 9, Deus diz que vai fazer essa terça parte passar pelo fogo do povo dele. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi: vocês são meu povo. E eles dirão: o Senhor é o nosso Deus. Como é que se prova a prata? Nós tivemos confirmação com o Hilton, que frequentou aqui um tempo, e ele trabalhava com prata. O ourives pega a prata e ele põe no fogo e aquece, vai aquecendo, e os metais que são impurezas vão queimando até que de repente vira como se fosse um espelho. E o ourives consegue se enxergar naquela prata derretida. E aí ele sabe, a prata está pura, porque virou um espelho. Quando Deus olha para nós, Ele quer olhar Ele mesmo em você. Ele quer olhar Ele mesmo em você. Por isso nós temos que dizer: Deus, me purifica. Que a minha vida seja uma vida ligada a um rio perene. Que não seja alguém dependente do culto. Aí eu preciso ir no culto para receber uma palavra. Ou preciso ligar numa rádio para dizer: pastor, tira uma palavra para mim. Quem lê a Bíblia sozinho, tira um monte de palavra. E depois compartilha a palavra ainda. Vários desses versículos, faz alguns dias que estão aparecendo. É como se eles pulassem na hora de ler. Mas a pessoa que depende de alguém, ela precisa ir no culto para se animar. Ir ouvir alguns louvores para poder criar coragem. Deus não quer que você viva de enxurrada. Deus quer que você esteja ligado nele sempre. E Ele vai te suprir um rio de águas perenes. Vamos ficar em pé. Ó Deus, perdão pelas vezes que não te buscamos durante a semana, às vezes que passamos por sequidão durante a semana, não porque o Senhor não quis falar conosco, mas porque nós não te buscamos. Porque nós não tiramos um tempo para abrir a Bíblia e nos alimentar ali direto da palavra. Perdão, Senhor. Perdão pelos períodos que vivemos dependendo de alguém trazer uma mensagem que chacoalhasse a nossa experiência. Perdão, Senhor, porque há muita gente no nosso país que eles estão acostumados a buscar experiências que mexem com a emoção, que trazem arrepio, que fazem chorar, experiências que
fazem a pessoa se sentir bem, para poder sobreviver alguns meses sem nada. Perdão, Senhor, porque muita gente está dependendo de enxurradas. A enxurrada do domingo, a enxurrada de um congresso. O Senhor está nos chamando para, como árvores plantadas junto a um ribeiro, para termos a alimentação todos os dias da nossa vida, para que o nosso fruto seja um fruto que dê sempre, sempre. Nessa noite, eu quero pedir pela igreja aqui no Adelaide, cada pessoa que veio, cada pessoa que vai ouvir a mensagem depois, alguns são de perto, outros talvez eu nunca vou encontrar pessoalmente, mas o Senhor deseja nos conduzir para um encontro pessoal com Jesus Cristo Nazareno. Assim como Saulo encontrou na estrada de Damasco. Assim como ele precisou entender que o Senhor queria mais dele. Não aquilo que ele fazia como ritual, não aquilo que ele fazia por impulso, não aquilo que ele fazia porque era tradição, mas o Senhor queria revelar para ele, assim como o Senhor fez e revelou muito do que nós temos hoje na nossa Bíblia, nos Evangelhos, mas temos também as cartas de Paulo. Nós temos os Evangelhos, mas acompanhando as cartas de Paulo, a gente consegue entender mais o que está nos Evangelhos, porque o Senhor mesmo se revelou a Paulo e usou a vida dele, a bagagem que ele já tinha, para fortalecer a igreja. E o Senhor quer usar cada um dos que estão aqui no templo hoje e os que vão ouvir a mensagem. O Senhor vai usar cada um para fortalecimento da igreja, para trazer outras pessoas também, para ganhar a família, para ganhar os amigos, para ganhar as pessoas da escola. Mas para isso nós precisamos estar ligados ao rio perene. Obrigado, Senhor. Amém. Dia de ceia. É um dia importante para nós pensarmos como está sendo a nossa própria vida. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem. É claro que aí está a mulher também, é o homem no sentido genérico. Examine-se a si mesmo. Olha para dentro de você. Pergunte: Deus, como é que eu estou? Onde eu preciso melhorar? O que eu preciso parar de fazer? E o que eu preciso começar a fazer? Queria que a pastora Lúcia nos ajude na oração. É um privilégio participar da mesa de Cristo. Ele nos convida a participar. Como o pastor disse, Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo e coma. Ou seja, eu preciso me examinar e ver onde eu preciso me arrepender, o que eu preciso consertar. E depois de me examinar, depois de pedir perdão, eu posso participar. Mas eu
A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então eu preciso confessar o meu erro, o meu pecado, e eu encontro misericórdia diante do Senhor. Então vamos orar antes de participarmos da ceia. A Deus, obrigada por essa noite. Obrigada porque a ceia fala da aliança que há em Jesus Cristo, uma aliança eterna. Aliança na morte de Cristo Jesus, no sangue derramado a nosso favor. A ceia foi o que Jesus instituiu antes de partir. E Ele disse: vinde e comei. Ele nos chama, Ele nos convida. Muito obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor ceiou com seus amigos, se tornaram seus traidores, aqueles que viraram as costas, mas mesmo assim o Senhor ceiou com eles e deixou o modelo da ceia para nós, para comermos todos juntos e nos alegrarmos em Ti. E nesse momento nós participamos da Tua mesa, ceando contigo, Senhor, no milagre estabelecido em Ti, Jesus, de ceiarmos contigo. Pai, nós pedimos, purifica esses elementos, e o suco e o pão sejam purificados pelo Senhor. Que eles a partir de agora sejam elementos santos, que venham a nos nutrir espiritualmente. Porque, ó Pai, o Senhor é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nutre. Então nós pedimos que nessa ceia nós sejamos fortalecidos espiritualmente. Mas o Senhor também pode nos tocar nas emoções e no físico e trazer cura através da Tua ceia. Pai, muito obrigada por essa noite e muito obrigada pelo privilégio. Obrigada pelos irmãos que estão aqui conosco. E lembramos dos enfermos, visita-os e toca-os. E aqueles que estão desanimados, que eles também sejam tocados pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você examinou? Faça a sua oração agora. Aí no seu lugar, você e Deus. Faça a sua oração. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão orando com sinceridade, clamando por misericórdia, clamando por graça, clamando por sustento para toda e qualquer situação, não apenas para os dias bons, mas também para os dias ruins. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós podemos ser alimentados e fortalecidos, nutridos, de forma que a nossa vida seja uma vida frutífera e que os nossos frutos sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor possa olhar para nós e se alegrar em ver que estamos no caminho, estamos procurando corrigir, estamos procurando andar na Tua vontade. Obrigado porque alguns estão orando em casa também e vão celebrar a ceia conosco. Já separaram os elementos e nós queremos agora pedir que, assim como naquela noite, na mesa da Páscoa, o Senhor Jesus celebrou a ceia com os discípulos, e nessa noite aqui na igreja, e também os irmãos e irmãs em casa, nós queremos celebrar a ceia, este pão representando o corpo de Cristo, que sofreu por causa do nosso pecado. Ele morreu na cruz como cordeiro sem defeito. Ele
derramou seu sangue, seu corpo ficou cheio de hematomas, foi espancado, chicoteado, ferido, esbofeteado, mas a culpa foi nossa. Obrigado, Senhor, porque este pão representa que Cristo morreu por nós. Vamos comer, seja agradecido. A Bíblia diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus pegou o cálice. O primeiro que escreve sobre a Santa Ceia foi Paulo, antes dos evangelhos. Paulo não estava na ceia, mas lembra que Jesus encontrou com ele, revelou muitas coisas para ele. O Paulo, esse que tinha uma vida só de impulso, mas depois passou a andar com Cristo, ele escreveu acerca da ceia. O primeiro a escrever. Jesus pegou o cálice, deu graças, ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue derramado por vós. Vamos beber juntos. Representa, simboliza o sangue de Jesus. Vamos orar, pastora Lúcia. Ó Pai, que privilégio o Senhor nos concede, a ponto de nos tornarmos filhos, teus filhos. Obrigada porque nós podemos participar dessa mesa que é universal. Todos ao redor do mundo celebram o Cristo ressurreto. Todos celebram que Jesus Cristo veio. E, ó Deus, grande parte da humanidade celebra Cristo vive em nós. E em Cristo nós somos um só, uma só fé, um só batismo. Nós somos um em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos une. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te dizemos muito obrigado. Amém. Amém.